A ciência nos deu coisas notáveis: medicina, física, nossa compreensão da biologia e do cosmos. Mas nós, humanos, somos falhos. Inevitavelmente, existem cientistas que realizaram alguns experimentos ridículos e totalmente perversos ao longo da história. Desde tentar provar que os ratos se geram espontaneamente a um cientista que se infectou intencionalmente com doenças, passando por uma teoria que quase levou à fome de um continente inteiro. Aqui estão alguns dos mais bizarros e perversos experimentos científicos que falharam na história. Separação de trigêmeos. A questão da natureza versus criação tem intrigado os cientistas por séculos. Nos anos 60 e 70, um psicólogo de Nova York tentou responder a pergunta de uma vez por todas. Porém, seus métodos eram tão controversos que os resultados ainda estão lacrados em um cofre na Universidade de Yale e não podem ser abertos até 2066. No início dos anos 60, o Dr. Peter Neville e Viola Bernard tentaram descobrir se a genética ou o ambiente em que alguém cresce afeta mais o desenvolvimento da pessoa. Eles acharam que a melhor maneira de fazer isso era separar gêmeos idênticos e trigêmeos no nascimento e observá-los ao longo dos anos, sem que nenhum deles soubesse da existência do outro. Neville foi a uma agência de adoção na cidade de Nova York e convenceu os funcionários a separarem esses gêmeos ao nascer e entregá-los a famílias diferentes, longe o suficiente para que um gêmeo não soubesse da existência do outro, mas perto o bastante para que Neville e sua equipe pudessem fazer visitas anuais e monitorar seu progresso. Nem mesmo as famílias que adotaram os gêmeos sabiam sobre o experimento. Tudo era muito sigiloso. Neville fez isso com pelo menos 5 pares de gêmeos durante os anos 60 e 70, mas o caso mais divulgado e trágico foi o de um conjunto de trigêmeos separados no início do experimento. Um bebê foi para uma família de classe trabalhadora, outro para uma família de classe média e o terceiro para uma família de classe média alta. Era como uma loteria social distorcida. Neville visitava-os todos os anos nos primeiros 10 anos de vida. Ed, David e Bob tiveram problemas ao crescer. Ed e David passaram tempo em hospitais psiquiátricos, e Bob ficou em liberdade condicional após se declarar culpado por acusações que envolviam a morte de uma mulher durante um roubo. Quando os três descobriram que eram trigêmeos em 1980, após 2 deles se matricularem no mesmo colégio comunitário, seu reencontro se tornou uma sensação nacional. Eles foram todos os dias, nos noticiários. Eles até abriram seu próprio restaurante na cidade de Nova York, que fez $1 milhão em seu primeiro ano. Apesar de terem crescido sem se conhecerem, tinham o mesmo interesse, o mesmo QI. Todos eles lutavam e tinham os mesmos movimentos, mas, no fundo, parece que a separação teve consequências negativas. Ed acabou tirando sua própria vida em 1995 e embora nunca saibamos definitivamente se o estudo Neville contribuiu diretamente para isso, o fato de que possa tê-lo feito é suficiente para mostrar a escorregadia moral do experimento. Neville manteve os resultados do experimento selados até 2066, em respeito às vidas das pessoas envolvidas, então talvez tenhamos que esperar até lá. Roupas suadas mais trigo equivalem a ratos. Na antiga Grécia, Aristóteles teve a ideia de que a vida poderia surgir espontaneamente de coisas não vivas. Animais como insetos e ostras emergiam da terra putrefata ou matéria vegetal, porque tudo na terra tinha algo que ele chamava de calor vital, que indicava que toda a matéria tinha algum tipo de alma. Sua ideia se espalhou pelo mundo ocidental. Ideias semelhantes, ousaria dizer, surgiram espontaneamente até antes no Oriente. Na Babilônia, as pessoas pensavam que vermes surgiam do lodo, na Índia moscas eram os filhos da sujeira e do suor, e na China pulgões nasciam do bambu. A ideia persistiu até o século XVII, quando as pessoas já tinham
A vida emerge de coisas não vivas, animais como insetos e ostras emergem da terra putrefata ou matéria vegetal, porque tudo na terra possui, segundo ele, algo que ele chamava de calor vital, indicando que toda a matéria tinha algum tipo de alma. Sua ideia se espalhou pelo mundo ocidental. Ideias semelhantes, ousaria dizer que emergiram espontaneamente, ainda mais cedo no Oriente. Na Babilônia, as pessoas pensavam que vermes apareciam da lama. Na Índia, moscas eram consideradas filhas da sujeira e do suor. Na China, pulgões nasciam do bambu. A ideia persistiu até o século XVII, quando as pessoas já tinham frascos, equações matemáticas e laboratórios. Foi por volta dessa época que a maçã caiu na cabeça de Newton. A revolução científica estava a todo vapor, mas, assim como no beisebol, muitas vezes havia mais erros do que acertos. As pessoas ainda acreditavam que o ar ruim causava doenças, que se alguém fosse ferido, aplicar um unguento na arma curaria o ferimento. Ainda não éramos exatamente físicos quânticos. É então que entra Jan van Helmont. Van Helmont é considerado o pai da química pneumática ou o estudo dos gases, que naquela época eram chamados de gares. Mas escondidas em suas anotações, havia algumas ideias que estavam quase inteiramente cheias de ar. Van Helmont escreveu que os ratos poderiam surgir da existência a partir de camisas suadas e grãos de trigo. Ele sugeriu que, se você colocar